Boa noite a todos. Mais uma vez, dando continuidade ao nosso curso de nefrologia aqui da residência da Escola Paulista de Medicina. Hoje eu tenho o prazer de convidar o professor Dr. Lúcio Requião. Dr. Lúcio fez residência de nefrologia aqui na escola, mestrado, doutorado, e também o pós-doc aqui na disciplina. O Dr. Lúcio é um expert na área de transplante, então eu tenho o prazer de convidar ele para abrir esse módulo nosso de transplante renal. Doutor, muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Boa noite a todos. Você vai compartilhar aí a apresentação? Então, a ideia da aula de hoje é fazer uma introdução bem básica assim, sobre o transplante, né? Então, é uma aula introdutória ao transplante renal. Na verdade, essa aula que eu vou apresentar, ela tem um significado especial para mim, porque foi a aula que eu apresentei no curso para docente da Universidade Federal de São Paulo, em 2019, e dos pontos, né, do concurso foi exatamente a prova didática, que é a apresentação de uma aula voltada mais para o 5º ano, e por isso que eu diria que essa é uma aula que são pontos muito básicos, assim, né, são pontos introdutórios para o transplante. Aí eu sei que depois disso vocês vão ter outros temas mais aprofundados em relação ao transplante. Eu faço essa aqui. Eu acho que estou aqui pelo molde, né? Não está passando. Como ele está com o modo point, eu acho que ele... Fica na tela. Pronto. Então, a ideia é apresentar o transplante no cenário no contexto do tratamento da doença renal crônica. Então, o primeiro ponto aqui é considerar o transplante como uma opção de tratamento. Na verdade, essa aula tem 5 objetivos. Primeiro é definir a doença renal crônica, enumerar os seus estágios, listar as suas principais etiologias, listar os tipos de terapia de substituição da função renal, definir por que o transplante é a terapia de escolha. Então, quando nós estamos falando de transplante renal, o transplante renal precisa ser entendido como uma opção de substituição de função renal, portanto, uma metodologia de tratamento, uma opção de tratamento para a doença renal crônica. Reconhecer as indicações para o transplante e as estratégias de avaliação de compatibilidades entre doador e paciente, compreender os princípios da cirurgia do transplante, identificar as complicações mais frequentes e correlacionadas com as respectivas estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento. É uma aula bem introdutória mesmo. Então, considerando que o transplante renal, ele exclusivamente se destina ao tratamento da doença renal crônica, é importante conceituar a doença renal crônica. E esse conceito é importante porque esse conceito a gente utiliza no transplante também, depois que o paciente é transplantado, porque ele não deixa de ser um paciente com doença renal crônica. Então, como vocês bem sabem, o conceito que a gente tem hoje, padronizado, desde o início dos anos 2000, de doença renal crônica, é uma anormalidade na função ou na estrutura renal que persiste por mais do que 3 meses e que traga grave implicação para a saúde. E quando nós estamos falando de avaliação de função renal, basicamente nós estamos falando de estimativas de taxa de infiltração glomerular a partir da dosagem sérica de creatinina. Existem várias formas de você tentar estimar ou medir a filtração glomerular, mas aquela que tem sido padronizada desde 2009 é um modelo matemático que com mais acurácia prediz a filtração glomerular. Esse é o modelo matemático original, como vocês conhecem. É um modelo matemático que traz claramente uma correlação que não é linear, é uma correlação, na verdade, exponencial entre nível sérico de creatinina e taxa de filtração glomerular, e que corrige a creatinina sérica para algumas variáveis que ao longo do tempo foram desaparecendo, e, por exemplo, na última atualização, que nós já discutimos aqui, a variável raça deixou de compor
esse modelo matemático, mas a gente já não usa a variável raça nas estimativas de filtração glomerular no Brasil há algum tempo, desde que um grupo carioca validou a estimativa de filtração glomerular e observou que quando não se corrige para a variável raça, você tem uma acurácia melhor em predizer a filtração quando ela é medida. Esse é um ponto importante. O outro ponto importante é a avaliação da estrutura renal. E nós avaliamos a estrutura renal através de biópsia, né? Os residentes fazem biópsia todo dia lá no Hospital de São Paulo, mas do ponto de vista de saúde pública, né, isso está padronizado na nossa diretriz de manejo de doença renal crônica publicada em 2014 pelo Ministério da Saúde. O principal marcador de anormalidade da estrutura renal, seguindo as diretrizes internacionais, é a pesquisa de albumina na albumina através da relação albumina-creatinina. Isso precisa persistir por mais do que 3 meses para se conceituar a doença renal crônica e precisa trazer alguma implicação para a saúde. Então, de cara, o que a gente precisa ter em mente é que o conceito de doença renal crônica é fundamental porque não se transplanta paciente fora desse conceito. Não existe transplante renal para tratamento de lesão renal aguda. Nem quando a gente está falando, por exemplo, em pacientes que vão receber transplantes duplos, como fígado e rim. E para que o paciente desenvolver uma lesão renal aguda no contexto de doença hepática, como a síndrome hepatorrenal, você precisa ter alguns critérios, que são critérios de não reversibilidade, e esses critérios são muito baseados nesses critérios que vocês estão utilizando aí, a persistência de uma lesão renal aguda por mais do que 90 dias, o que define uma doença renal crônica. Então, a anormalidade na função, a normalidade na estrutura, isso através de taxa de filtração glomerular e relação albumina-creatinina, que persiste por mais do que 3 meses, com implicações para a saúde. Lembrando que a definição de doença renal crônica leva em consideração a taxa de filtração glomerular abaixo de 60 ou acima de 60, quando a relação albumina e creatinina está alterada, mas não são esses os parâmetros que nós utilizamos para indicação de transplante. Esses parâmetros são utilizados para a identificação da doença renal crônica. E aqui eu já faço, de novo, um alerta de que esses parâmetros nós utilizamos também para utilizar o conceito da doença renal crônica no próprio paciente transplantado, acrescentando ao final do estágio, como nós vamos ver à frente, a letrinha T, que define que o paciente é transplantado. Então, doença renal crônica, por exemplo, estágio 3T, porque ele é transplantado. Então, como eu falei, de estágio, né, ficou preconizado o estadiamento da doença renal crônica através da taxa de filtração glomerular. Então, a taxa de filtração glomerular, além de conceituar a doença, ela estadia a doença em níveis de gravidade, e o estadiamento em níveis de gravidade é importante porque isso tem correlação com os desfechos duros da doença renal crônica, especialmente morte por doença cardiovascular e evolução para necessidade de diálise. E isso também funciona no paciente transplantado. Essa classificação, esse estadiamento já é bastante conhecido de vocês. A doença renal crônica tem diversas etiologias. A depender da etiologia, a evolução ao longo do tempo é variável, mas o que se sabe é que, pelo menos até o presente momento, uma vez estabelecida, a doença renal crônica tem evolução inexorável para a perda progressiva da função renal até chegar nos seus estágios mais avançados. E é nesse ponto que nós vamos especificamente trabalhar com o transplante. Aqui nesse gráfico estão definidas as frequências de doença renal crônica, de etiologias de doença renal crônica que levam os pacientes à terapia renal substitutiva no nosso país. Em primeiro lugar, hipertensão, depois diabetes, isso inverte na Europa e nos Estados Unidos, seguido de todas as doenças glomerulares, especialmente as primárias, e da doença renal policística. Esses são dados do Censo Brasileiro de Diálise de 2018, mas isso continua semelhante nos últimos censos publicados. Quando nós estamos falando de doença renal crônica, qual é a magnitude do problema? Quem foi ao último Congresso Brasileiro de Nefrologia pôde observar um trabalho que foi apresentado sob a forma de pôster, onde os autores, e isso foi coordenado pelo professor Roberto Pecuar, ele deu uma aula recentemente aqui de manejo de doença renal crônica, e eles levantaram dosagens de creatinina e albuminúria em 4 milhões de pessoas
brasileiros que foram a uma rede de laboratório e tinham medidas sequenciais de creatinina e albuminúria, e eles tiveram uma ideia de como que estava a frequência de doença renal crônica nesses indivíduos. É um estudo de corte transversal, mas talvez o melhor estudo que a gente tem até então de frequência de doença renal crônica na população brasileira seja o estudo ELSA, que é esse estudo que está aqui nesse diapositivo. Esse estudo foi publicado em 2017 e 2018, e levando em consideração a população brasileira em 2018 de 208 milhões de brasileiros, essa seria a frequência de pacientes com doença renal crônica em seus diversos estágios, né? Vocês veem aí que tem uma predominância do estágio 3, o que parece ser uma coisa relativamente estranha, mas o estudo ELSA tem um viés que levou em consideração funcionários de unidades de ensino superior do Brasil. Então, na verdade, é uma população que não necessariamente reflete a média da população brasileira. Mas esse é o melhor dado que nós temos. Isso demonstra que a frequência de doença renal crônica lá em 2018 era em torno de 8 a 9% da população, algum grau de doença renal crônica, né? E quando nós olhamos aqui para o estágio 4 e o estágio 5, né? O estágio 4, que é o estágio pré-dialítico, e o estágio 5, esse estágio 5, que é o estágio 5 não diálise, nós estamos falando aí de algo em torno de 400 mil pessoas, mais assim de 40, 150 mil pessoas que estão fazendo diálise no Brasil. Então, é um contingente não desprezível de pessoas que vão evoluir para estágios mais avançados de doença renal crônica e, portanto, serão candidatos a diálise ou a transplante. Então, quando nós estamos falando de transplante renal, nós estamos falando de um paciente que é portador de uma doença, portador não, né? Que tem o diagnóstico de uma doença que é crônica, progressiva, e a progressão é inexorável, e que faz uma evolução longitudinal ao longo do tempo, o que a gente chama de linha de cuidado. Quando nós vamos tratar paciente com doença renal crônica, nós precisamos inserir esse paciente no contexto de linha de cuidado. E a ideia aqui é inserir o transplante na linha de cuidado da doença renal crônica. Então, como que se daria a linha de cuidado de doença, no tratamento da doença renal crônica, e isso para pacientes acompanhados no SUS, definidos pela nossa diretriz, que foi publicada em 2014. Em primeiro lugar, é identificar os indivíduos sob o risco de desenvolvimento de doença renal, né, aqueles fatores de riscos que são tradicionais e todos vocês conhecem. Aplicar o conceito da doença para poder fazer o diagnóstico, e doença que tem conceito é a doença que é mais fácil de se fazer diagnóstico, né? Dosar creatinina, fazer albuminúria, transformar a creatinina em taxa de filtração glomerular, avaliar se a alteração persiste por mais do que 3 meses, e daí conceituar, identificar a doença diagnosticando através do conceito. E a partir daí estadiar, porque o estadiamento, além de ter uma relação com desfecho, ela também consegue organizar, né? Ao estadiar, a gente consegue organizar as estratégias de tratamento considerando uma linha de cuidado. Então, por exemplo, qualquer paciente que tem diagnóstico de doença renal crônica precisa entrar em tratamento conservador com o objetivo de reduzir progressão. E isso se dá de várias formas: controle de glicemia, controle de pressão arterial, redução de proteinúria, evitar o uso de agentes nefrotóxicos e todas as outras estratégias que vocês já têm conhecimento. A partir de um determinado momento, além da redução da progressão, quem faz o cuidado da doença renal crônica precisa fazer o manejo das consequências da perda de função, especialmente quando o paciente entra em insuficiência renal crônica. Antigamente nós utilizávamos esse termo para a taxa de filtração glomerular abaixo de 60. Quando começa a aparecer anemia, doença mineral e óssea, distúrbios eletrolíticos, e especialmente a doença cardiovascular, que é a principal causa de morte e o desfecho duro mais frequente. E como os pacientes vão evoluir, ao final dessa linha de cuidado, ele vai ser inserido em outras estratégias de tratamento, que são as estratégias de substituição da função renal, diálise e transplante, e é aqui que eu quero inserir o transplante renal, demonstrando para vocês que o transplante precisa ser entendido na linha de cuidado da doença renal crônica, que é uma linha de cuidado horizontal, longitudinal, linear, que demora muito tempo e que precisa ser... todo médico que lida com paciente com doença renal crônica precisa ter algum conhecimento
sobre essa estratégia de substituição de função renal. Então, quando nós estamos falando de substituição da função renal, existem métodos artificiais que levam em consideração membranas artificiais ou membranas biológicas, como vocês bem sabem, ou o implante de um novo rim. Então, de um ponto de vista mais didático, é lógico que existem variações de método. Nós temos a substituição da função renal através de diálise e os seus derivados, utilizando clearance convectivo, ou mais recentemente clearance difusivo, mais frequentemente clearance convectivo, mas predominantemente no Brasil o clearance difusivo através da hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante, que é a colocação de um novo rim. Então, na verdade, do ponto de vista didático, existem essas 3 estratégias de substituição da função renal, e uma delas precisa ser escolhida para o paciente com doença renal crônica estágio 5, especialmente com taxas de filtração glomerular abaixo de 10. Então, do ponto de vista de dimensão da questão, do problema da terapia renal substitutiva, esses são números da Sociedade Brasileira de Nefrologia até 2018, né? Houve um aumento substancial aqui do número de pacientes em diálise no Brasil ao longo do tempo, né? Nos últimos 10 anos, até 2018, tinha havido um aumento de 72%. No último censo de diálise, 148 mil pacientes em hemodiálise e diálise peritoneal. É uma frequência muito abaixo do que deveríamos ter quando comparamos a frequência de pacientes em diálise por milhão de habitantes, por exemplo, no Uruguai e no Chile. Mas essa é a realidade que nós temos no Brasil. E eu queria que vocês observassem esse aumento, né? Esse aqui não é um aumento de pacientes em lista de transplante, né? É um aumento de pacientes em diálise. E esse foi o aumento que houve no número de transplante no mesmo período. Vocês veem que, apesar de ter havido um aumento substancial no número de transplante, pulou de 4.289 para 6.000 transplantes, é um aumento que não acompanhou o aumento do número de pacientes de entrada em diálise, né? Nos últimos anos, 2020 e 2021, houve uma queda no número de transplante por conta da pandemia da Covid-19, mas a expectativa, quando se analisava os dados ao final de 2018 e 2019, é que nós chegássemos a algo em torno de 7.500, 8.000 transplantes ao final de 2022 até 2024. E estima-se que haja hoje não mais 30 a 60 mil, essa aula foi preparada em 2019, não 30 a 40 mil, mas hoje estima-se que haja em torno de 60 mil pessoas vivendo com transplante renal no Brasil. Então, esse é o cenário que nós temos, e quando nós comparamos as duas estratégias de terapia de substituição renal, considerando hemodiálise e diálise peritoneal como um grupo de estratégia de substituição, chamada aqui de diálise, e comparamos versus transplante para entender qual seria a metodologia melhor, com melhor eficiência, melhor resultado para o paciente, talvez esse seja o dado mais importante. Esse é um dado de probabilidade de sobrevivência. Então, aqui está a probabilidade do paciente estar vivo ao final de determinado período de tempo após a entrada no tratamento. Esses são dados do ANSData, que, na verdade, reúne dados dos países da Oceania, especialmente Austrália e Nova Zelândia, e eu uso esse dado especialmente porque talvez seja o registro de diálise e transplante mais robusto do mundo. Existe aqui um viés que é uma população muito mais jovem do que as populações americanas e europeias, mas talvez seja uma população mais semelhante à nossa, né, porque é um país que tem mais semelhanças conosco do que os países do hemisfério norte. Entretanto, nas duas modalidades de tratamento, tanto diálise e transplante, são populações igualmente jovens. Então, o que se observa aqui? Nas barras azuis, a probabilidade de sobrevivência após a entrada em diálise. E daí vocês observam que, ao final de 5 anos, metade dos pacientes faleceram. E nas barras verdes, a probabilidade de sobrevivência após a entrada em transplante, lembrando que esses pacientes tiveram uma passagem por diálise antes. E aí o que se observa é que há uma diferença absurda de probabilidade de sobrevivência ao final de 5 anos, quando se compara diálise versus transplante. É lógico que esses dados são dados não controlados, né? Não são pareados, não há um pareamento, aquilo que vocês têm aprendido nas reuniões aqui de quinta-feira, pelo menos uma vez por mês, né? De serem bastante críticos. Mas o que é que nós temos de informação atual?
mesmo quando se compara as modalidades mais sofisticadas de diálise, como, por exemplo, diálise diária ou diálise domiciliar, ainda assim o transplante está associado à melhor sobrevivência em países como o Canadá, por exemplo, que tem a melhor estratégia de diálise domiciliar do mundo. Então, de uma forma geral, e isso parece ser verdade também no Brasil, o transplante parece estar associado com a maior probabilidade de sobrevivência ao longo do tempo, né? E isso tem alguns motivos, né? Um deles é porque nós devolvemos a função de filtração glomerular. E a função de filtração glomerular restabelece o controle, mesmo parcial, do metabolismo mineral ósseo. A recuperação da filtração glomerular, há estudos mostrando que é capaz de reverter a remodelação cardíaca, diminuir a velocidade de progressão da doença aterosclerótica e outros fatores que levam o indivíduo a morrer depois do transplante, ou depois da diálise. E mesmo quando se observa infecção, probabilidade de infecção após o transplante não é maior, morte por infecção após o transplante não é maior do que a probabilidade de morte por infecção estando prevalente em diálise. Além disso, o transplante traz outros dois benefícios. Um deles é que é mais barato para o sistema de saúde. Então, isso é bastante relevante, especialmente no Brasil, onde 80% a 90% de toda a terapia renal substitutiva é financiada pelo Sistema Único de Saúde. No primeiro ano, o transplante costuma ser mais caro, porque envolve o procedimento cirúrgico e o manuseio das complicações perioperatórias, mas isso se iguala, mais ou menos depois de 3 anos de evolução, o transplante passa a ser bastante custo-efetivo, e isso em estudos realizados em uma época que não existia medicação genérica, né? Porque o mais caro na manutenção do transplante eram os imunossupressores. E hoje no Brasil, a imunossupressão padrão que nós utilizamos é de medicação genérica, portanto, de mais baixo custo. E todos os estudos que avaliam qualidade de vida demonstram que o transplante está relacionado à melhor qualidade de vida do que a diálise. É óbvio que existem subpopulações específicas que talvez, para as quais talvez o transplante não seja a melhor opção, mas não é o objetivo dessa apresentação discutirmos isso. De um ponto de vista geral, se a gente for observar medidas de saúde pública, e quando nós olhamos saúde pública, nós estamos olhando no cômputo geral, o transplante é considerado a melhor estratégia de terapia renal substitutiva. Então, passar rapidamente por alguns pontos da história do transplante, porque ela é bem fascinante, né? O primeiro transplante foi realizado em 1954, na cidade de Boston, tinha que ser, né? E, na verdade, esse foi o primeiro transplante com sucesso, né? Antes disso, várias outras tentativas ocorreram. Na década de 40, inclusive, muitas delas frustradas, certamente porque tentou-se transplantar pacientes com lesão renal aguda. Esses conceitos não eram muito claros na época, né? Antes disso, talvez o ponto inicial da transplantação, fora as questões lendárias, que envolvem aí a mitologia, que envolvem Cosme e Damião, que são os santos padroeiros do transplante, talvez o ponto marcante seja 1902, quando um cirurgião chamado Alex Carrel descreveu a metodologia de anastomose vascular que é utilizada até hoje no transplante. Foi a partir daí que enxertos vasculares começaram a ser treinados e possibilitou a cirurgia do transplante. Mas 1954 foi o primeiro transplante com sucesso exatamente por causa dessa figura aqui, né? Porque até então havia uma barreira muito pouco conhecida, que era a barreira imunológica, né? Em que quando se fazia enxertos, e isso era basicamente estudado através de enxertos de pele de animais de experimentação, né, especialmente de coelhos, havia uma lesão que se sabia que era uma lesão imunomediada quando se trocavam espécies, ou até indivíduos mesmo, e você tinha uma lesão ali, uma necrose, se sabia que tinha alguma reação imunológica, mas não sabia exatamente qual que era. E esse transplante pôde ser realizado com sucesso por causa disso aqui, né? Todo mundo percebe que eles eram gêmeos idênticos, então é por isso que esse foi o primeiro transplante realizado com sucesso. Essa é uma figura que exemplifica a cirurgia, né? Quem for lá em Boston, vale a pena conhecer o museu, né? Vocês estão vendo aqui o doador sendo operado numa sala, o receptor sendo operado em outra. Aqui está o cirurgião trazendo um rim na cuba. Isso é assim até hoje. Assim como as anastomoses de Alex Carrel pouco mudaram, isso aqui também pouco mudou.
doador. Aqui está o cirurgião, um outro cirurgião pronto para fazer a cirurgia do banco, e aqui o receptor sendo aberto para poder receber o enxerto, né? E aqui vocês estão vendo o residente, fofoqueiro como sempre, né? Espiando, né, o que está acontecendo, mas não apenas o residente, mas outras pessoas espiando aqui. Em 1964, portanto, 10 anos depois, foi realizado o primeiro transplante no Brasil. O primeiro transplante no Brasil foi feito no Hospital do Servidor Público Estadual do Rio de Janeiro. Foi a equipe do professor Alberto Gentili que realizou. Esse transplante é interessante porque foi um rim nefrectomizado de uma criança que foi retirada, e aí acabaram utilizando o rim do transplante, mas o receptor morreu alguns dias depois. Em 1965, portanto, um ano depois, é feito o primeiro transplante em São Paulo, que foi um transplante com doador vivo, no Hospital das Clínicas, aqui na cidade de São Paulo. E em 1968, foi feito o primeiro transplante com doador falecido no Brasil, que foi feito em Ribeirão Preto, também na USP, lá no HC. E um ponto importante assim, que se destaca na estrutura do Sistema Nacional de Transplante Brasileiro é a inauguração do Hospital do Rio, em 1998, que passa a ser, portanto, o maior centro transplantador do mundo e alavanca o Sistema Brasileiro de Transplante, que durante muitos anos foi o país que fez o segundo maior número de transplantes em termos absolutos, e hoje é o quarto país em números absolutos, perdendo para os Estados Unidos, China e Índia. Sempre que China e Índia entram em qualquer disputa de números absolutos, é lógico que eles vão ganhar, né? Mas o Brasil continua tendo o maior programa de transplante público do mundo, realizando em torno de 6 mil transplantes renais. Doença renal crônica. Se não tiver doença renal crônica estabelecida, está fora da indicação de transplante. E existem critérios que são legais, que precisam ser seguidos. Então, precisa estar em diálise, ou se não estiver em diálise, precisa ter uma taxa de filtração glomerular abaixo de 10, ou abaixo de 15, se o paciente tiver diagnóstico de diabetes ou idade inferior a 18 anos. Isso é o que define a portaria 2600, que foi publicada em 2009, e são os critérios legais que nós utilizamos até hoje. Fora disso, a gente não pode fazer transplante renal, e eu queria só chamar a atenção que esses são os princípios legais para o transplante de rim isolado. Quando nós estamos falando de transplante combinado com outro órgão, aí há uma variaçãozinha, apesar de que nós estamos falando do mesmo jeito de doença renal crônica. Existem critérios clínicos para o transplante, e aí o critério clínico varia, porque depende do juízo clínico. De qualquer maneira, o paciente precisa estar clinicamente apto para a cirurgia do transplante. E o transplante no Brasil pode ser feito com o doador falecido, desde que diagnosticado morte cerebral. Em outros países, existe a possibilidade do uso de pessoas falecidas por mortes cardiovascular, morte cardíaca, mas isso ainda não é liberado no Brasil, e o doador vivo, desde que ele seja juridicamente capaz. E para se definir que uma pessoa é juridicamente capaz, para ter mais de 18 anos e nenhum problema de saúde que impeça o bom juízo, o bom raciocínio e a capacidade livre de escolha e de decisão. Então, quais são os pontos que eu destacaria até aqui? A doença renal crônica é um grave problema de saúde pública, devendo ser diagnosticada e estadiada a partir de estimativa de taxa de filtração glomerular. O transplante é a terapia de substituição da função renal preferencial para a doença renal crônica avançada. Então, o transplante precisa ser entendido na linha de cuidado da pessoa com doença renal crônica. E os resultados clínicos com transplante são superiores àqueles observados com a diálise. Bom, um ponto fundamental na avaliação clínica do transplante é a avaliação de compatibilidade doador versus paciente, ou doador versus receptor. Eu sei que vocês vão ter uma aula específica sobre isso, se já não tiveram, mas como esse é um curso introdutório, uma aula introdutória, alguns pontos são importantes, Do ponto de vista didático, nós costumamos classificar as compatibilidades em 3 grupos. A compatibilidade sanguínea, que é dada através do sistema ABO, segue exatamente a mesma regra que nós utilizamos para a transfusão. Lembrar que o O é doador universal, ele doa para qualquer tipo sanguíneo, mas ele só recebe do doador O. E o AB é receptor universal, ele recebe de qualquer um,
mas ele só doa para ele mesmo. Esse critério de compatibilidade nós utilizamos para o transplante com doador vivo, entretanto, nós não utilizamos para o transplante com doador falecido. Há algumas exceções. Então, em regra geral, o transplante com doador falecido precisa seguir a regra de identidade ABO. Então, para o doador falecido, O só doa para O. A só doa para A. E esse não é um critério clínico, porque do ponto de vista de compatibilidade poderia doar, mas é um critério de justiça social. Por quê? Porque nós temos uma predominância do sangue O, tanto entre doadores quanto em receptores. É o sangue predominante no país. Se fosse utilizar para a distribuição de doadores falecidos o critério de compatibilidade, o receptor O iria ser prejudicado porque o doador O seria compartilhado com todos os outros tipos sanguíneos, mas ele só poderia receber O. Então, por um critério de justiça social, se preconizou na nossa legislação o critério de identidade ABO. Quais que são as exceções? Paciente que esteja priorizado por falta de acesso na lista, ou priorizado por qualquer outro motivo, mas a principal causa de priorização no nosso meio é falha de acesso, ou se o paciente tem uma compatibilidade genética de 100%, que é o que a gente chama de zero mismatch. Eu vou falar isso no próximo slide. Mas para o doador vivo, basta seguir o critério de compatibilidade e do ponto de vista clínico, só leva em consideração o critério de compatibilidade. É importante ressaltar que o sistema RH não interfere em resultados clínicos do transplante, por isso ele não é levado em consideração, apenas o sistema ABO. O outro sistema de compatibilidade é a compatibilidade genética, e ele é dado através do sistema HLA. Então, vocês devem lembrar que existem 3 tipos de molécula HLA, né? Na verdade, existem 3 tipos de MHC, né? Que é o complexo genético, onde as moléculas de HLA são codificadas, né? O 1, 2 e o 3. O 3 codifica moléculas do sistema complemento. O MHC de classe 1 codifica os HLA de classe 1, que tem essa estrutura, e o MHC de classe 2 codifica as moléculas de HLA de classe 2, que tem essa estrutura. Essas são moléculas que são ancoradas na membrana plasmática celular, como vocês estão vendo aqui, e elas são extremamente importantes, sobretudo na apresentação de antígeno, mas elas também são alvo da resposta imune. Então, é importante fazer a tipificação de moléculas HLA no contexto de transplante renal, primeiro porque a gente pode estabelecer o grau de compatibilidade HLA e selecionar o doador mais compatível. Quando nós temos, por exemplo, 4 candidatos a doador vivo, tem um receptor, 4 candidatos, você pode se dar o luxo de, entre outras coisas, levar em consideração a compatibilidade HLA e escolher aquele entre os 4 que tenha a melhor compatibilidade HLA. E, além disso, nós utilizamos esse sistema para fazer a distribuição de órgãos pelo sistema de alocação brasileiro, como eu vou detalhar mais à frente. Mas, além disso, a tipificação HLA é importante porque, pelas metodologias que nós temos hoje de identificação de resposta imune específicas contra o sistema HLA, a gente consegue definir que esses antígenos são alvos preferenciais da resposta imune no transplante, especialmente através da produção de anticorpos que são específicos contra essas moléculas. Bom, por que a compatibilidade HLA é importante? Então, tem uma relação importante com desfecho clínico. Então, esse é um dado antigo, mas quando nós olhamos os dados de banco de dados, como, por exemplo, o CTS, do próprio Hospital do Rim, os resultados são muito semelhantes, né? Por exemplo, nós estamos olhando aqui a meia-vida de um transplante, a duração média de um transplante. Quando nós estamos falando de um doador irmão com 100% de compatibilidade, 34 anos. Se o doador é parente, podendo ser até um irmão, e essa compatibilidade cai para 50%, a probabilidade de sobrevivência do enxerto reduz em torno de 50%. E no doador falecido, obviamente, existem outras variáveis aqui, mas a compatibilidade HLA também interfere na probabilidade de sobrevivência. Além de ter uma relação importante com o desfecho clínico e ali a sobrevivência do enxerto, o sistema HLA também é utilizado para a alocação de transplantes no Brasil. E esse é um sistema interessante porque ele é um sistema relativamente justo, né? Porque é um sistema cego. Como é que funciona? Você pega lá o seu paciente, né, que está candidato a transplante químico, porque tem doença renal crônica em diálise. Você tipa o HLA dele, a gente utiliza 2 HLA de classe 1, o A e o B, e um HLA de classe 2, que é o DR.
coloca a tipificação do seu paciente na lista, né? A lista de espera, ela é gerada dessa forma aqui, através dos antígenos HLA, isso classificados pelo tipo sanguíneo, então tem lá a lista O, a lista A, a lista B e a lista AB. Quando aparece um doador falecido, por exemplo, dentro do seu tipo sanguíneo, seguindo o critério de identidade ABO, o doador também é tipificado. E daí, através de um sistema de pontuação, aqueles dois receptores que têm a melhor compatibilidade HLA são aqueles que vão ser selecionados para receber cada um rim desse doador. Então, além de ter uma relevância clínica, é um critério relativamente justo, porque você consegue, para cada doador, gerar uma lista, um ranqueamento, de acordo com a tipificação genética, que nenhum de nós pode mudar. Nem o médico da diálise, nem o médico que cuida do paciente, nem o médico que quer que o paciente seja transplantado mais rápido. Então, esse é um critério bastante justo, que leva em consideração a responsabilidade social, que é a utilidade do rim, levando em consideração que quanto maior a compatibilidade HLA, maior a probabilidade do rim funcionar. E existe a compatibilidade imunológica. Então, nós falamos da compatibilidade ABO, da compatibilidade genética e a compatibilidade imunológica, que, entre outras coisas, o mais importante é a avaliação da presença de anticorpos contra o doador no sangue do receptor. Então, existem algumas metodologias que são preconizadas para se fazer essa pesquisa, e a metodologia classicamente utilizada é chamada de linfocitotoxicidade dependente de complemento, que é essa que vocês estão vendo aqui. Mas seja qual for a metodologia, o princípio é o mesmo. Uma prova cruzada precisa levar em consideração células do doador, e aí nós estamos falando de linfócito T e linfócito B. Essas duas células são escolhidas porque são células altamente ricas em expressão de antígenos HLA em sua superfície, classe 1 no linfócito T e classe 2 no linfócito B, junta com soro do paciente, né, do receptor de rim, onde hipoteticamente poderá ter anticorpos contra o HLA do doador, e no caso da citotoxicidade dependente de complemento, para revelar se há aqui nesse soro anticorpo contra o doador, acrescenta-se complemento, porque havendo anticorpo, reconhece o antígeno, a ligação anticorpo com antígeno precisa de complemento para poder fazer o complexo de ataque à membrana. Então, na presença de anticorpo, o que que vai acontecer? Os linfócitos vão ser todos lisados e vão aparecer assim na lâmina. Isso é uma prova cruzada positiva e isso é impeditivo para a realização do transplante. Na ausência de anticorpos, os linfócitos estão todos aqui bonitinhos. Essa é uma prova cruzada negativa e isso permite a realização do transplante. Essa metodologia foi descrita em 1969, portanto, 15 anos depois da 15 anos, né, depois da realização do primeiro transplante lá em Boston, e isso revolucionou os resultados do transplante, porque na primeira fase do transplante, antes da implementação do CTC, 80% dos pacientes transplantados perdiam enxerto no primeiro ano por causa de rejeição aguda. E às vezes a perda era imediata pela presença de anticorpos anti-HLA formados antes do transplante. Então, tendo vencido essa avaliação clínica que não leva em consideração apenas os graus de compatibilidade, mas precisa ser feita uma avaliação clínica do receptor para definir que ele está apto para o transplante, e uma avaliação clínica do doador, quando nós estamos falando de doador vivo, para se definir que é seguro fazer a nefrectomia, daí é que entra o transplante propriamente dito. Então, o transplante, ele é um ato cirúrgico. Apesar de ser um tratamento eminentemente clínico, depois da cirurgia, o transplante é um ato cirúrgico. E durante muitos anos, até, os principais serviços de transplante tinham como principais lideranças médicos cirurgiões. Então, a cirurgia do transplante, didaticamente, é dividida em 4 etapas. A nefrectomia do doador, tanto vivo quanto falecido, preservação, o backtape, que é a cirurgia de banco, e o implante, que também didaticamente é subdividida em três tempos. Então, a nefrectomia, lembrando que o implante do rim é feito preferencialmente em fossas ilíacas, nós não utilizamos
anatomia original do rim, né? Mas, obviamente, que você pode fazer transplantes ortotópicos, inclusive com implante do enxerto na aorta, mas, preferencialmente, a vasta maioria dos transplantes são feitos em fossa ilíaca. Então, começando aqui pela nefrectomia, né? Isso aqui, obviamente, vocês estão vendo uma figura de uma nefrectomia de um doador falecido, né? Foram retirados os 2 órgãos, né? Após a nefrectomia, esse é um ponto crucial, que é a preservação. Então, os rins são imediatamente perfundidos em solução de preservação, para que você retire a isquemia quente, que é o período que o rim fica sem circulação e que o sangue fica lá quente, podendo coagular, inclusive tornar o rim viável para o transplante. Então, precisa ser perfundido para retirar todo o sangue do receptor, né? E após essa perfusão, daí se o doador é vivo, né? Foi feito aqui já a cirurgia do back table, depois eu vou mostrar com detalhe. Se for o doador vivo, vai para o implante, e se for doador falecido, os órgãos precisam ir para uma estratégia de preservação. A estratégia de preservação predominante no país é a preservação estática, que é essa que vocês estão vendo aqui. Então, o órgão é colocado num saco plástico, esse saco plástico é envolvido em gelo, depois é colocado em outro saco plástico e o rim é acondicionado numa caixa térmica, né, que vai deixar isso aqui em torno de 4 graus, que é a temperatura que nós mantemos o rim, e o período em que ocorreu o início da perfusão da solução resfriada aqui, até a retirada daqui e o implante no receptor, a gente chama de tempo de isquemia fria. É interessante observar aqui, ó, que sempre vai junto aqui um tubinho de sangue do doador, para que a equipe que vai receber o rim faça as contraprovas, especialmente do sistema ABO, para não correr o risco para que se tenha mais uma barreira para se fazer de forma inadvertida transplante ABO incompatível. Essa é uma demonstração de cirurgia de back table, né? Então, rim mantido em solução de preservação, e daí o back table, o cirurgião vai retirar o excesso de gordura, vai ver se tem alguma lesão de cápsula, vai preparar, então, via urinária, que está aqui, ó, artéria com PET de aorta, para facilitar o implante, e a veia renal. Esse ponto também é fundamental, né? Não se pode tirar muita gordura, especialmente a gordura periureteral, porque boa parte da irrigação do ureter se dá através de pequenos vasos que descem pela gordura periureteral, diminuindo o risco, assim, de necrose de ureter e fístula. Aqui está a anastomose venosa, eu não sei se vocês estão vendo direitinho, ó, mas aqui está passando a veia, ó. Aqui está a artéria, aqui está passando a veia ilíaca, e aqui está feita a anastomose. Estão vendo, não? Dá para ver direitinho, né? Depois tem a anastomose arterial, né? Então, aqui está o PET de aorta, né? Sempre a anastomose venosa primeiro, né? Porque daí, quando você abrir aqui a anastomose arterial, já precisa estar o circuito fechado para não ter sangramento, né? E, por fim, a via urinária, né? Então, aqui está o rim perfundido, olha que bonitinho. Eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês, ó. O rim sem perfusão, né? Bem pálido. Aqui é a solução de preservação. E aqui o rim perfundido, todo perfundido, homogeneamente perfundido, e aqui o ureter, né, sendo implantado na bexiga através de uma técnica chamada lente gregoire. Então, esses são os 3 pontos importantes no implante, né? Anastomose venosa, anastomose arterial e implante ureteral. Feita a cirurgia do transplante, aí vem o manejo clínico do receptor de transplante renal. Então, para exemplificar como que funciona o manejo clínico do receptor de transplante renal, tem um casinho que é o que vocês estão acostumados a ver aqui na enfermaria de transplante ou até, enfim, em outros hospitais que vocês trabalham. Então, é um paciente de 35 anos, masculino pardo, doença renal crônica por doença glomerular, hemodiálise por 3 anos. 42 anos de idade, morte por TCE, que é uma das principais causas de morte encefálica no nosso país, e uma ótima compatibilidade genética HLA-ABDR, né? Só tinha aqui uma diferença em A, 0 diferença em B e 0 diferença em DR, por isso que esse aqui veio para ele. E aí, tendo sido feita o transplante, qual é a nossa expectativa de marcadores de boa evolução? É que o paciente urine e reduz a creatinina, que é o nosso marcador lá de filtração glomerular. E essa foi a evolução do nosso paciente, né? Aqui são os dias após o transplante, então ele até urinou um pouquinho aqui, mas bem frustrante, né? Não caiu creatinina, e no 3º dia ele precisou fazer hemodiálise. Quando a gente faz um transplante com doador vivo, não é isso que a gente espera. A gente espera em 95% dos casos que o paciente saia urinando até poliúrico nas primeiras 24, 48 horas.
E a nossa expectativa, né, como bons médicos que somos, era que esse paciente saísse sem precisar fazer diálise. Mas aí, no terceiro dia, ele precisou fazer diálise. Então, nós vamos atrás agora dos eventos clínicos precoces após o transplante que podem justificar essa evolução. E aí, os três principais são complicações cirúrgicas, atraso no funcionamento do enxerto e rejeição aguda. Então, levando em consideração as complicações cirúrgicas, se a gente traçar aqui um gráfico de frequência pelo tempo após o transplante, esse é o comportamento das complicações cirúrgicas. Nós vamos diagnosticá-las até 1,5 2 semanas de transplante, em torno de 10%, quando nós observamos todos os transplantes realizados. E do ponto de vista clínico, ela vai se apresentar com alteração precoce de função, ou ausência de função, como é o caso do nosso paciente, redução do volume urinário ou ausência de volume urinário, dor do enxerto e abaulamento da loja cirúrgica. Elas são didaticamente classificadas em complicações vasculares, urinárias e complicações de fossa ilíaca, né? E aqui estão as mais frequentes, né? Nas complicações vasculares, nós podemos ter estenose da artéria renal, trombose da artéria renal, que é uma complicação catastrófica, e trombose de veia renal, que costuma ser mais catastrófica ainda. Complicações urinárias, sendo a mais frequente a fístula urinária, e complicações de fossa ilíaca, como a linfocele, que é o vazamento de linfa, né? E os hematomas, que talvez sejam mais frequentes até do que as linfoceles. E o diagnóstico é muito simples, exame de imagem. Então, todo paciente que evolui daquele jeito que o nosso paciente evoluiu, vai precisar, nos primeiros 3 dias de transplante, se evoluir em função de um exame de imagem. Na maioria das vezes, o ultrassom é suficiente para fazer o diagnóstico da maior parte dessas complicações. Eu trouxe aqui outros exemplos de exame de imagem porque fica mais exuberante. Então, por exemplo, está aqui uma arteriografia demonstrando aqui uma estenose, ó. Vocês estão vendo claramente aqui uma estenose na artéria renal, né? Aqui está a saída, ó. Aqui é uma angiotomografia mostrando um trombo dentro da artéria renal, vocês estão vendo aqui, ó, inclusive com áreas periféricas de necrose, aquelas imagens em cunha, assim, ou triângulo invertido, né? Essa é uma ressonância mostrando aqui, olha que capricho, ó, uma coleção anecoica aqui, ó, é linfa, inclusive empurrando os vasos, ó, obstruindo os vasos, causando uma estenose vasos, aqui é uma linfocele, e esse aqui é um belo de um hematoma, ó, vocês estão vendo que esse paciente aqui ganhou um duplo J, né, e tem um belo de um hematoma aqui envolvendo o rim transplantado. Mas na maioria das vezes, o ultrassom é suficiente para fazer o diagnóstico, né? Como é que nós tratamos essas complicações? Punção ou drenagem guiada por ultrassom e tomografia, isso serve especialmente para as linfoceles. Reabordagem cirúrgica para drenagem de hematomas, eventualmente até quando a estenose ou a trombose é muito precoce, rapidamente diagnosticada, você pode tentar fazer um reimplante. Angioplastia com stent ou, eventualmente, enxertectomia, como é nesses 2 casos aqui. O bom é que isso é super raro hoje em dia, que é a trombose arterial com infarto isquêmico e a trombose venosa com infarto hemorrágico. Essas são situações catastróficas. No transplante, a gente foge disso como o diabo foge da cruz. O nosso paciente tinha um exame de imagem normal, portanto, nós afastamos as principais complicações cirúrgicas. E daí vem o segundo tipo de complicação, que é uma complicação clínica, que é o atraso no funcionamento do enxerto. Então, se a gente voltar lá para aquele gráfico, funciona mais ou menos assim. Aqui no Brasil chega a ter em torno de 60%, né? Nós vamos diagnosticar isso na primeira semana do transplante, depois o paciente vai recuperar e não há mais diagnóstico de atraso na função do enxerto. Então, o que seria atraso na função do enxerto, ou DGF da sigla em inglês? Ela é a manifestação clínica da lesão pela isquemia renal, e do ponto de vista clínico, a principal definição, existem dezenas e dezenas de definições, mas a principal utilizada com mais frequência, em 80% a 90% dos centros, é a necessidade de diálise na primeira semana após o transplante. A frequência no Brasil vai de 60% a 80%, aqui no nosso centro está em torno de 60%, e é uma lesão extremamente importante porque aumenta o tempo de internação hospitalar, portanto aumenta os custos do transplante, e pode estar associado com aumento do risco de outras complicações, especialmente aumento do risco de rejeição e de desenvolvimento de infecção. Então, como é que funciona isso? Do ponto de vista da fisiopatologia, lembrar que houve uma interrupção abrupta da oferta de oxigênio quando foi realizada a nefrectomia. E daí, o rim passou a trabalhar com
um esquema de isquemia. Isquemia é a ausência de oxigênio para poder fazer ATP. E aí aquelas células do túbulo renal que nós temos revisado exaustivamente nas nossas reuniões, uma vez por mês nos TBL, aquelas células que são riquíssimas em mitocôndrias na ausência de oxigênio param de produzir ATP. E aí o que acontece quando tem uma depressão de ATP nas células tubulares renais? Há um aumento de cálcio intracelular e isso degrada todo o citoesqueleto. Então, a célula perde a sua forma, que é super importante para o funcionamento da célula tubular, como a gente tem revisado, né? Além disso, a ativação de fosfolipase e de protease. Então, fosfolipase são enzimas que quebram gorduras e proteases são enzimas que quebram proteínas. Gordura e proteína é a base da formação da membrana plasmática. E o que você tem? Uma alteração de membrana. Então, aqui você perde polaridade da célula tubular, você perde integridade de membrana, e isso é o que a gente chama de lesão de isquemia, levando à necrose e apoptose da célula tubular renal. Mas a lesão não acaba aí, porque depois que passa um tempo de isquemia fria, a gente reperfunde o enxerto. E aí, num ambiente inundado, né, cheio de células necróticas e apoptóticas, a gente faz uma baita de uma reperfusão, inundando esse ambiente de oxigênio, levando à produção de espécies reativas de oxigênio que vão amplificar essas lesões. Isso é o que a gente chama de lesão de isquemia e reperfusão, e essa lesão de isquemia e reperfusão tem uma correlação muito estreita com o tempo de isquemia fria, que é o tempo que o enxerto fica preservado, esperando todo o processo de alocação e realização da cirurgia. Então, quando nós olhamos dados aqui brasileiros, nós vemos claramente que há um aumento substancial da frequência de atraso na função do enxerto, conforme maior for o tempo de isquemia fria, de formas que uma taxa de filtração, um tempo de isquemia fria acima de 24 horas, aumenta em quase 60% o risco do enxerto não sair funcionando. E a média de isquemia fria aqui no nosso serviço é de 22 horas. Então, a nossa expectativa é que o nosso paciente saia sem o funcionamento adequado do enxerto. Tem como atenuar esse tipo de lesão? Tem. Hoje em dia nós temos estratégias de preservação que são um pouco mais fisiológicas do que aquela caixinha de isopor. Então, um dos avanços que ocorreu nos últimos anos é a perfusão em máquina, é um dispositivo que vocês estão vendo aqui. Então, um rim é colocado numa solução de preservação específica, não é a mesma solução de preservação utilizada na preservação estática, e enquanto o rim tá sendo preservado, esse circuito vai trocando a solução de preservação numa tentativa de mimetizar o fluxo plasmático renal. E isso está relacionado com a atenuação da necrose da apoptose celular e, portanto, uma redução da intensidade da lesão isquêmica. Então, quando nós observamos aqui, mesmo no Brasil, onde as taxas de isquemia, a isquemia fria é extremamente elevado, né? Esse é um estudo multicêntrico que foi coordenado pelo Hélio, demonstra que a perfusão em máquina reduz de forma significativa a taxa de atraso da função do enxerto. E esse é um estudo em centro único que nós realizamos em outro centro, mostrando que, além de reduzir a taxa de filtração, a taxa de DGF, de atraso de função do enxerto, quando o paciente tendo DGF, a utilização da máquina reduz o tempo para a recuperação do rim até, em média, 6 dias, o que diminui o custo do transplante e a exposição do paciente ao ambiente hospitalar. Então, o que eu destacaria até aqui? A avaliação de compatibilidade deve ser realizada entre o doador e o paciente. A cirurgia do transplante envolve a nefrectomia do doador, a preservação do rim e o implante no paciente. E 2 eventos clínicos precoces devem ser considerados em enxerto sem função após a cirurgia. Complicações cirúrgicas e o atraso na função do enxerto, especialmente nos receptores de doadores falecidos. Então, voltando aqui para o nosso paciente, nós já estamos aqui na 2ª semana de transplante, né? Ele começa a aumentar o volume urinário, mas a creatinina continua aumentando. 10 dias ele precisa fazer diálise, né? Aumenta aqui, opa, parece que caiu aqui, houve um clearance cinético aqui, mas 3,8, 4,2, 4,8, 5,8, nova diálise no 14º pós-operatório, e aí a gente precisa levar em consideração o risco que esse paciente tem de desenvolver rejeição aguda, que é um outro evento que eventualmente pode ocorrer precocemente, né? Então,
Se nós observarmos aquela dinâmica de eventos, a rejeição aguda se comporta mais ou menos assim, né? Vai aumentando ao longo do tempo, a incidência acumulada, depois de um ano, especialmente por causa de um evento chamado uma aderência, mas a frequência maior está aqui nos primeiros 6 meses de transplante, onde nós vamos ter a maior frequência de rejeições agudas no primeiro ano. Então, o que é a rejeição aguda? É uma resposta imune do paciente contra os antígenos do doador, levando a um dano tecidual, comprometimento da função do enxerto. Frequência, hoje em dia, até um pouco mais baixo, né? Ou, por exemplo, aqui o Hospital do Rim tem em torno de 8% a 15%, tem alguns centros que ainda tem em torno de 20%, porque transplantam pacientes com um pouco mais de risco imunológico. Do ponto de vista clínico, nós temos piora de função renal, né? Então, o principal marcador aqui é o aumento de creatinina. Raramente hoje nós vamos ver rejeições agudas com redução de volume urinário, febre, mas pode acontecer. E o diagnóstico é feito através de biópsia renal. Por que essa lesão é relevante? Pode levar à perda do enxerto quando não revertida, e mesmo quando revertida, impacta na evolução a longo prazo. Então, como é que funciona a rejeição aguda? O ponto fundamental aqui é a apresentação do antígeno, né? Então, a apresentação do antígeno é o que a gente chama de halo-reconhecimento, e ela ocorre, né, através de células apresentadoras do antígeno, que podem ser do próprio receptor, nos primeiros dias do transplante do doador. Então, está aqui o antígeno apresentado numa molécula de HLA para uma célula do receptor, que é o linfócito T, né? E o receptor do linfócito T encontra esse antígeno, e isso deflagra uma série de sinalizações intracelulares que vai dizer para esse linfócito assim, opa, se ative porque tem coisa errada aqui. E lógico que eu só vou fazer uma breve revisão, vocês vão ter aula de rejeição depois, mas havendo a apresentação do antígeno, há uma ativação celular do linfócito T, esse linfócito ativado entra em ciclo celular, diversas mitoses, né? Então, proliferação celular, e ele infiltra aqui o tecido renal desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó, inundando aqui os túbulos e o próprio intestício, causando uma nefrite túbulo intersticial, secundário ao reconhecimento, que é o que a gente chama de rejeição aguda. E do ponto de vista clínico, o que o paciente vai ter é piora de função renal, aumento de creatinina. Então, o nosso paciente fez uma biópsia, não era aquela anterior, é essa aqui. Vocês veem que tem um infiltrado muito menos intenso, aqui está muito mais intenso do que aqui, né? Mas vocês veem aqui que tem túbulos agredidos, né? Com infiltrado no túbulo, o intestício também tem células visitantes, uma rejeição celular leve. Ele recebeu altas doses de esteroide, recuperou função renal, teve alta com 18 dias com creatinina de 1,8. Então, como é que a gente faz profilaxia dessa lesão? Fazendo seleção imunológica, como nós já falamos, respeitando compatibilidade ABO, checando compatibilidade HLA, fazendo transplante com prova cruzada negativa e utilizando imunossupressores. E aí vem um outro ponto fundamental no transplante, que é a escolha da imunossupressão. E para isso nós precisamos revisitar o mecanismo de ação dos imunossupressores. E eu sei que vocês vão ter uma aula específica sobre imunossupressão, mas quando nós estamos falando de imunossupressão, nós estamos falando do bloqueio do reconhecimento do antígeno, do haloantígeno, ou no bloqueio do ciclo celular. Então, nós temos estratégias aqui, por exemplo, para diminuir a apresentação do antígeno. Esteroide em dose alta faz isso, timoglobulina faz isso, porque é depletor de linfócito, se não tem linfócito, não tem como apresentar o antígeno. Depois da apresentação do antígeno para o linfócito T entrar em ativação celular, diversos sinalizadores intracelulares são utilizados na mecânica, no maquinário celular, para que essa célula comece a entender que ela precisa se dividir, mas o mais importante é o sistema calcineurina. Existem também fatores nucleares que são importantes, esses fatores nucleares são bloqueados por corticoide, e as calcineurinas são bloqueadas especificamente por inibidores de calcineurina, e o que nós temos no uso corriqueiro do transplante é a ciclosporina e o tacrolimus. Fugindo disso aqui, né, quando se tem a produção de fatores nucleares, especialmente o NF-κB, e a ativação da calcineurina, essa mensagem chega no núcleo para dizer assim, opa, produz interleucina 2. E aí o núcleo começa, a sequência lá do DNA da interleucina 2, começa a ser transformado em RNA, e o RNA vira interleucina 2. Então, a interleucina 2 ela é fundamental para que essa célula se prolifere. Então, a interleucina 2 age no próprio linfócito, de forma autóctona, ou nos linfócitos mais próximos de forma paráquida. E ela tem um receptor, e esse receptor pode ser bloqueado através de um anticorpo específico contra o CD25, que é
o receptor da interleucina 2. E o que nós temos, que tem sido utilizado muito pouco frequentemente, no Brasil até nem tem mais, é o basiliximab. Fugindo disso aqui, depois que a interleucina 2 reconheceu o seu receptor, outras vias de sinalização intracelular são utilizadas para, aí sim, a célula entrar em mitose. E a mais importante é a via da mTOR, que também pode ser bloqueada por inibidores da mTOR, e o que nós temos na prática no transplante é o sirolimo e o everolimo. E, por fim, é necessário ciclo celular, portanto, mitose, e para a realização de mitose você precisa de síntese de purinas, síntese de DNA, e isso pode ser bloqueado através do uso de micofenolatos ou da azatioprina. Então, olhando para esse diapositivo, vocês têm todas as estratégias de imunossupressão que nós temos disponíveis hoje no Brasil para a utilização do paciente transplantado de rim. Então, nosso paciente transplantou, nós vamos lá na farmácia, tem essas opções, e aí nós precisamos combiná-las para poder fazer um esquema imunossupressor. Várias combinações são possíveis, sendo que algumas delas foram abandonadas ao longo do tempo, como essa aqui de baixo, né, que é a combinação de inibidores de mTOR com micofenolato, por conta de perda de eficácia. Então, diante de várias opções, qual é aquela que nós utilizamos preferencialmente? Aquela que nos garanta um nível de imunossupressão suficiente para dar uma boa sobrevida ao paciente, uma boa sobrevida ao enxerto, uma função renal adequada, de formas que a gente não diminua a imunossupressão perdendo eficácia e, portanto, desenvolvendo rejeição aguda e perda do enxerto, e também que a gente não pese muito imunossupressão e perca em segurança, levando o paciente a infecções oportunistas com risco de desenvolvimento de morte. Então, desde 1996, tem sido considerada preferencial a associação de tacolina, esteroide e micofenolato. Isso é baseado numa série de estudos que demonstraram que essa associação, associada a menores taxas de rejeição aguda, melhor função renal a longo prazo e maior tempo de duração do enxerto. E isso deve ser adaptado de acordo com as situações locais. Então, por exemplo, essa é a imunossupressão padrão aqui no Hospital do Rim para os receptores que são de alto risco imunológico, painel acima de 50%, ou para aqueles receptores de doador de critério expandido. Para os demais, por exemplo, utiliza-se no lugar do micofenolato a azatioprina, porque o que se observou aqui ao longo de uma experiência de mais de 15 anos foi que essa associação está relacionada com uma taxa de infecção maior do que o uso de tacipred e azatioprina. E, por fim, as infecções, que é um outro evento clínico importante no transplante, e aí ela tem várias dinâmicas, né? Eu coloquei aqui de algumas infecções que são muito específicas do transplante renal, onde você tem um aumento substancial no primeiro ano de transplante, pelo menos os primeiros 6 meses de transplante, depois você tem uma queda quando há uma redução na carga de imunossupressão, e aí, mais tardiamente, há um aumento na incidência dessas infecções, que é quando o paciente vai perdendo função renal e voltando com risco de voltar para a diálise. Então, existe uma forma didática de você avaliar o risco de um paciente transplantado desenvolver infecção, que é essa aqui. Levar em consideração fatores epidemiológicos do próprio paciente, né? E para isso a avaliação pré-transplante é fundamental, para ver risco de reativação de infecção latente, infecções crônicas, infecções virais. Tem a exposição epidemiológica do doador, e isso é fundamental, porque as infecções derivadas do doador têm aumentado substancialmente nos últimos anos com o uso de doadores expandidos, e o próprio estado de imunodepressão, que leva em consideração não apenas o uso de imunossupressores, mas como, por exemplo, a própria cirurgia, onde há uma quebra da integridade de um dos fatores de defesa, que é a pele, você pode ter risco de infecções de ferida operatória. Quando nós olhamos as infecções do transplante renal como um capítulo do transplante do rim, do ponto de vista epidemiológico, essas infecções costumam seguir uma certa linha de tempo que leva em consideração a epidemiologia da frequência dessas infecções ao longo do tempo. Então, nas primeiras 4 semanas, o que nós temos mais frequentemente são as infecções relacionadas à assistência à saúde ou as infecções derivadas do doador. Depois daí, até 6, 12 meses de transplante, que é o período em que o paciente está com maior
uma taxa de imunodepressão maior pelo uso de altas doses de imunossupressores. Nós temos as infecções oportunistas, recidivas de infecções residuais, reativação de infecções latentes, e a partir do primeiro ano do transplante, são muito semelhantes ao que ocorre na comunidade, infecções urinárias, respiratórias de pele, só que com a frequência maior entre os pacientes transplantados e com risco maior de evolução, maior gravidade. Então, esse é um panorama geral das infecções no transplante renal. Eu não vou me deter nisso, mas eu queria chamar a atenção especificamente a essa infecção aqui, que é a infecção pelo CMV, porque ela traduz um pouco daquilo que especificamente ocorre com o transplantado de rim, que é naquele período entre 4 semanas e 1 ano de transplante. Eu sei que vocês vão ter uma aula específica de CMV, mas é só para a gente levar em consideração como essa dinâmica ocorre, né? Então, CMV é uma infecção herpética que ocorre na primeira infância. No Brasil, em 80% a 90% dos receptores de transplante de rim. Fica latente. Latente significa a presença do vírus, mas nenhuma evidência de replicação. Depois vem o estado de imunodepressão. Em 50% a 60% dos pacientes, sem nenhuma estratégia de bloqueio da replicação, você vai ter infecção que demonstrar a presença de replicação. E alguns deles vão desenvolver doença, que é a presença de sintomas ou sinais. Então, existem várias alterações laboratoriais ou sintomas clínicos que definem a doença, e o tratamento do CMV é feito com antiviral específico. Isso aqui era o que a gente utilizava antigamente para fazer diagnóstico, que era de digenemia, e eu só boto para vocês verem como era bonitinho. Ó. Isso aqui é um polimorfo nucleado, estão vendo? Ó? E aqui é uma imunistoquímica positiva para o PP65, que é um antígeno de replicação viral. Então, isso aqui é certeza absoluta que dentro dessa célula tem vírus se replicando. Bom, então, o que eu queria destacar até aqui para a gente ir para a parte final? A rejeição aguda ocorre em 15% a 20% dos transplantes e é a manifestação clínica da resposta autoimune à presença do enxerto. A profilaxia das rejeições agudas é realizada principalmente com o uso de medicações imunossupressoras. Infecção é o principal evento adverso após o transplante renal. Vencendo todas essas barreiras, o que nós vamos ter são perdas crônicas do enxerto. E aí a perda crônica do enxerto é isso aqui, né? São aquelas que vão ocorrendo depois de 1 ano de transplante e vão aumentando ao longo do tempo, especialmente depois de 10 anos de transplante. E por que os pacientes têm perdas crônicas de enxerto? Então, essas são as principais causas. Óbito, isso aqui são dados brasileiros, né? Óbito com rim funcionante. Então, todos os pacientes transplantados, numa média de segmento aí de 10 anos, 8,8% dos enxertos são perdidos porque o paciente simplesmente morreu. E essa é a principal causa de perda de enxertos renais no Brasil. E perde principalmente por causa de infecção, doença cardiovascular, neoplasia, nessa ordem. Quando nós olhamos para dados americanos e europeus, doença cardiovascular, infecção e neoplasia. 4,9% dos pacientes perdem por disfunção crônica do enxerto, que nada mais é do que a doença renal crônica de novo. E 2% por conta de recorrência de doença glomerular ou aparecimento de novo de doença glomerular. E aí nós voltamos para o final da nossa aula. Porque quando nós pegamos isso aqui, diagnóstico é feito do mesmo jeito que a gente faz diagnóstico de doença renal crônica. Dosagem de creatinina, joga creatinina na estimativa de filtração glomerular para definição de taxa de filtração glomerular. Exame de urina e albuminúria. E aí, quando nós colocamos o transplante renal numa linha de cuidado, igual nós fizemos no início, o que nós temos que ter em mente? Nós devolvemos o paciente para ali, na melhor das hipóteses, a 50 de filtração glomerular, que é a média de filtração, que a gente considera que é um transplante renal bem sucedido ao final de 1 ano. E esse paciente vai evoluir de novo para a perda de filtração glomerular, porque doença renal crônica é progressiva. Isso varia de 10 a 30 anos, vai depender de uma série de fatores que nós revisamos boa parte deles aqui. Então, como se dá o manejo disso? Linha de cuidado de doença renal crônica, identificação de fatores de risco, tratamento conservador, objetivando redução de progressão e redução das consequências, e isso se aplica ao transplante, sendo que no transplante entram situações que são específicas do transplante, como seleção imunológica, atenuação da lesão de isquemia e reperfusão, redução do risco de rejeição aguda, prevenção e tratamento de infecções, diagnóstico precoce de doenças glomerulares, diagnóstico precoce da rejeição crônica e tratamento de doença renal crônica. Portanto, para concluir, o que eu queria dizer é que o transplante nada mais é do que um excelente modelo
de tratamento conservador da doença renal crônica, com alguns fatores aqui que são específicos do transplante e que tornam o indivíduo que lida com transplante renal um excelente médico que cuida de doença renal crônica, com algumas habilidades adicionais que não ocorrem no rim primitivo. Obrigado pela atenção de todos vocês. Queria tirar um minuto. Só pausa a gravação. Recording. Tem um vírgula. Pausou a gravação? Pausou? Não. Tá um calor danado essa sala. Hã? Acabou a gravação, ou Guilherme? Você vai cortar essa parte então. Tem que editar. Cadê isso, Guilherme? Stop share ali no vermelho. Ah, peraí. Primeiro stop share. Clica aí. Vermelho ali. Stop share. Vermelho. Clica fora. Aí. Guilherme, você poderia me dar um negocinho? Agora pausa ali, ó. Recording aí.